O economista Gabriel Galípolo assumiu a presidência do Banco Central. Indicado pelo presidente Lula, ele vai lidar com desafios na condução da política monetária. Durante os 2 primeiros anos de mandato do presidente Lula, o Banco Central foi alvo de críticas constantes do Palácio do Planalto. Lula acusava o então presidente Roberto Campos Neto, indicado na gestão Bolsonaro, de atuar contra o país, mantendo a taxa básica de juros alta para prejudicar a economia brasileira. Mas as últimas decisões sobre o aumento da Selic contaram com o apoio de Gabriel Galípolo, que assumiu a presidência do Banco Central. O economista, de 42 anos, é mestre em economia política e assumiu em 2023 a diretoria de política monetária do Banco Central. Foi pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Institucionais, conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e antes presidente do Banco Fator, entre 2017 e 2021. Em 2007, foi secretário de Transporte do Estado de São Paulo. No ano seguinte, assumiu a Secretaria Paulista de Economia e Planejamento. Depois de ser indicado por Lula em agosto e ter o nome aprovado pelo Senado em outubro, Galípolo assume o Banco Central cercado de expectativas. A primeira reunião do Copom sob o comando dele, que vai determinar a nova taxa Selic, os juros básicos da economia, está prevista para o fim deste mês. A gente faz conexão agora com o economista Ricardo Buzo. Ricardo, boa tarde para você. Obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. Chegada de Galípolo, como a própria reportagem disse, vem cercada de desafios, sobre se algo muda na condução da política monetária. E o principal foco é tentar baixar a taxa Selic, que está muito alta. Como é que você avalia essa mudança na presidência do Banco Central? Boa tarde, Jonathan. Prazer estar sempre aqui. De fato, ele assume cheio de riscos, com uma atividade econômica mais aquecida, emprego em alta, indicadores sociais também em bom progresso, mas, de outro lado, mais um descumprimento da meta de inflação, que vem virando rotina, infelizmente, já de outros governos também. Não só a inflação em alta, mas principalmente a inflação de alimentos, o que, claro, toma a renda de quem menos poderia ter renda tomada e, como todos já viram, o câmbio praticamente explodiu, 27% no ano, a desvalorização do real. É claro que isso aí é um desafio gigantesco e até pela questão dele ser um indicado pelo governo atual, de quem o mercado vem discordando da postura fiscal, ele vai ser muito monitorado por isso. A última reunião do Banco Central, ainda sob a presidência anterior, já deixou claro mais 2 aumentos pesados de 1 ponto percentual na taxa Selic. Com isso, nós vamos chegar à maior Selic desde 2016. E isso impacta na atividade, em emprego, vai ser muito difícil. Agora, para vencer esse caminho, ele tem uma possibilidade forte pela articulação, pelo conhecimento que tem, com a proximidade com a Fazenda, que é convencer o governo da necessidade de mudar a postura fiscal. Se ele tiver êxito nisso, boa parte do trabalho do Banco Central já é feito pelo próprio governo, Mas essa que é a maior dificuldade no momento. Pois é, seria uma orientação, de fato, para o governo também adotar medidas que o mercado vê de forma positiva para que a gente consiga melhorar os índices econômicos. Esse movimento de alta na taxa de juros é algo isolado aqui do Brasil ou outros países passam pela mesma situação, Ricardo? Olha, nós vivemos ainda um pós-pandemia que mudou o cenário generalizado, mas uma boa ideia dessa questão internacional nós podemos ter pelo chamado dólar index, que é o dólar, moeda norte-americana, em comparação a uma cesta de moedas de outros países. Para ter uma ideia, no Brasil, o dólar valorizou 27%, no resto do mundo, aproximadamente 5%. No total. Então, tem uma parcela muito grande do componente doméstico que gera toda essa tensão no mercado e aí o remédio, por estarmos até num crescimento muito provavelmente maior do que a nossa capacidade, nós precisamos dosar juros com mais força que outros países. Então, o movimento aqui realmente é mais forte.
Muito bem, vamos seguir acompanhando então para ver o desempenho de Galípolo à frente do Banco Central e os desafios econômicos de 2025 aqui no Brasil. A gente continua falando de economia porque a folga de fim de ano nem acabou e os brasileiros já começam 2025 preocupados com as contas. São impostos para pagar, material escolar para comprar. A boa notícia é que com planejamento é possível colocar as contas em ordem e aproveitar melhor o ano. 2024 foi embora, mas deixou lembranças. Agora as dívidas, né? O material escolar tá chegando, aí já viu, né? As contas, vem aí IPVA, vem, né? Tudo que nós precisamos acertar, né? Com as despesas de Natal e Réveillon, foi difícil mesmo economizar. Os boletins para pagar, não tem jeito, ele não espera. Antes mesmo dos gastos de fim de ano, já tinha muita gente preocupada com o orçamento. Segundo o levantamento mais recente de uma empresa de análise de crédito, no último trimestre de 2024, mais de 73 milhões de brasileiros estavam endividados. E como todo ano já começa com novas despesas, ajustar as contas é um desafio que não dá para adiar. A psicóloga Camila analisou antes o que precisaria gastar e reservou dinheiro para o IPVA. E estuda agora como vai comprar o material escolar da filha. Eu estou pensando em fazer o seguinte, pegar os materiais mais caros, esses sim passar no cartão de crédito, com algumas parcelas, mas não longuíssimas, no máximo 3. E coisinhas pequenas, a cola, a canetinha, coisas mais baratas, eu já vou pagando no débito também, à vista, né? Então, vou tentar fazer o mínimo possível de parcelas. A minha ideia é 3 vezes no cartão de crédito para eu ter um ano mais suave. E nada de assumir novas dívidas por impulso. Com esforço e planejamento, 2025 pode ser um ano de mais tranquilidade. Já consigo um alívio pensando que nas férias do fim de 2025 eu consiga viajar com a minha pequena, com os meus familiares. Então, esse é o plano. Pois é, o Ricardo vai dar dicas agora para a gente sobre como se organizar financeiramente para que o ano seja mais tranquilo, né, Ricardo? Nada pior do que você estar no vermelho ali, usando o cheque especial, tendo que pagar juros para o banco. E, infelizmente, essa é a realidade de muita gente aqui no Brasil, né? Por justamente faltar educação financeira. Claro, o grande problema é que a gente tem uma tradição de gastos maior no final do ano, muitas vezes abastecida pelo 13º, ou quem não tem 13º, um autônomo, por exemplo, tem uma demanda maior de serviços. Então, se fosse só por isso, estaria resolvido. O problema é que a gente costuma exceder a isso. E um dos maiores responsáveis é que a gente tem na mão o chamado cartão de crédito, que é uma ferramenta boa, financeira interessante, só que nós entramos numa cilada, numa armadilha, todas as vezes que nós entendemos o limite do cartão de crédito como uma renda extra, o que não é. Isso é questão de planejamento. Então, por toda essa facilidade que ele representa, ele tem também a maior taxa de juros aí do país de longe, tem aí cerca de 400% ao ano. Então, o problema é que o excedente de final de ano vai chegar à conta junto no mesmo mês que tem IPTU, IPVA, material escolar, e aí o grande risco é uma bola de neve. Então, para isso, para entender melhor os fluxos, primeira lição, ter a consciência de que não existe parcelamento sem juros. O que é à vista sempre tem que ser mais barato. Isso é regra, né? Porque de parcelinha em parcelinha, quando a gente vê, tem bastante lá no cartão de crédito. Então, a gente precisa ter uma noção exata do que paga-se de juros, do que a gente paga para antecipar uma compra antes de ter a renda. Esse é o quesito, o centro da questão dos juros. E para isso, de fato, a gente só consegue se organizar quando tem um pleno conhecimento dos fluxos financeiros. O que é isso? Tudo que entra versus tudo que sai no orçamento da família. E acho que muito disso que você fala agora vai até esclarecer a dúvida de muita gente, que é a seguinte: chega IPTU e o IPVA, você tem a opção, ou você paga à vista ou você faz o parcelamento. Pagar à vista tem o desconto. Aí a pessoa fala, mas e se eu investir esse dinheiro? Será que não é melhor? O que você indica, Ricardo?
Primeiro ponto, dividir em quem tem condições de pagar à vista, quem se programou para isso, e quem não tem. Quem não tem, a resposta já está dada, né? É melhor seguir o parcelamento do órgão público, no caso de impostos, do que tomar recursos num banco, que vai custar muito mais. Agora, para quem se organizou e tem essa reserva, o que precisa estudar? Qual é a taxa de desconto que eu tenho, em que período, né, por antecipar, por pagar à vista. E se eu pegar esse recurso, só que aí um alerta, só vale para quem tem muita disciplina, né? Se eu pegar esse recurso, colocar numa aplicação financeira e ir tirando mensalmente, qual vai me render mais? O desconto do imposto ou vou ter um saldo melhor da aplicação financeira? Se esse saldo for melhor, compensa pagar parcelado. Agora, se não, se for se o desconto do imposto for maior, vale a pena pagar o imposto à vista. Bom, em meio a essas notícias aí que assustam muita gente, não tem como fugir, né? A menos que a pessoa tenha ganhado na Mega Sena, que é um grupo muito seleto nesse começo de ano, a maioria dos brasileiros vai ter que realmente encontrar saídas aí para manter o orçamento doméstico em dia. Mas tem uma boa notícia nesse começo de ano, é que a conta de luz de janeiro vai ser mais barata. Além da bandeira verde pelo segundo mês consecutivo, a conta vai vir com um desconto de até R$ 49,00 apenas em janeiro. Isso acontece por conta dos mais de R$1 bilhão do chamado bônus Itaipu, referente ao lucro da hidrelétrica em 2023. Mais de 78 milhões de imóveis serão beneficiados com o desconto aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em novembro de 2024. É um alívio, né, Ricardo? Em meio a tantas contas para pagar no começo de ano, uma que pode vir mais barata agora ajuda com certeza o consumidor. Só não pode demorar mais no banho, por exemplo, né? Agora que está mais barato, fica mais tempo ali tomando banho, porque aí no fim das contas não vai resolver. Sem dúvida. É uma oportunidade, é uma despesa um pouco menor que sai do orçamento familiar, que, repito, é preciso conhecer em detalhes, e ela ajuda em duas frentes, né? Primeiro, no orçamento doméstico mesmo, e segundo, que nós temos um repasse menor para a inflação, né? Que está aí fora de controle, já não é nada absurdo para os padrões brasileiros, mas está fora da meta. Então, já ajuda a não ter tantos repasses, porque tudo é uma cadeia de repasses de preços. Então, esse é um fator a menos. Começamos o ano, de fato, com uma boa notícia. Ricardo, obrigado, viu, pela sua participação aqui nesse comecinho de ano. Espero que a gente possa conversar mais vezes ao longo de 2025. Boa tarde para você. Boa tarde, sempre à disposição. Feliz ano novo a todos. Para você também.